Fala galera, seja muito bem-vindo a mais essa aula. Bom, eu quero te dizer que todos os códigos do nosso curso de Angular vai estar nessa URL aqui, tá? gitlab.com, curso Angular 7. Se você quiser conferir os códigos, você basta acessar aqui e eu vou subir o nosso primeiro código aqui de exemplo para você dar uma olhada lá. Mas primeiro a gente vai criar um componente, tá? Como que a gente consegue criar um componente aqui com o Angular? Eu vou abrir um outro terminalzinho aqui. ng generate component. Vou criar um componente aqui, por exemplo, de menu. Componente. Escrevi componente. Aí ele vai gerar aqui, gerou um componente de menu. Ele vai criar uma pastinha aqui dentro, ó, gera o CSS, gera o HTML, gera o teste para saber se esse componente existe, é o teste mesmo do componente, e gera o componente em si. Como é que funciona o componente do Angular? Se você for olhar aqui no Angular.io, na arquitetura, aqui ó, fundamentações, técnicas, arquitetura, aqui, você vai ver mais ou menos como é que funciona o Angular, bem aqui. Como é que funciona o Angular em si? Ele tem aí os seus componentes. Cada componente ele tem o property bind e o event bind, ou seja, aquela classe TypeScript que é o componente, ela emite property binds, são propriedades que você tem. Por exemplo, eu vou criar aqui uma propriedade do meu componente, public texto. Eu vou dizer que ele é um texto, vai ser uma string, do tipo string, e assim que iniciar, eu digo que o this texto vai receber uma string dizendo olá, tudo bem? Essa é a string do nosso texto. Não precisa colocar o ponto e vírgula no final, tá? O TypeScript não te obriga a fazer isso. Você não precisa colocar os ponto e vírgula no final. Se você quiser colocar, também não tem problema, beleza? E aqui a gente tem o nosso componente menu. E eu escrevi nele, olá, tudo bem. O que é esse property bind? Significa que esse texto aqui, ele vai ser enxergado no meu menu component, aqui no meu HTML. Ou seja, eu venho aqui e consigo fazer com que esse cara seja enxergado aqui nesse menu. Então, eu consigo vir aqui e utilizar esses pipes e chamar o texto aqui. Aí ele vai conseguir fazer com que esse texto seja, ele não vai escrever só MenuWorks, ele vai escrever o texto que está escrito aqui. Esse é o property bind, que é o que nós acabamos de ver, que é o property bind, que vem do componente para o template. Vamos ver isso funcionando de verdade? Vamos acessar aqui localhost. Só que eu tenho que chamar esse meu componente menu. Como é que eu chamo esse meu componente para ele aparecer lá no app component? De uma forma muito simples. Quando você fez o ng generate component aqui, ele atualizou o app module, porque todo módulo precisa ter pelo menos um componente ou mais de um componente. E todo componente, para ser carregado, ele precisa ser carregado por um módulo. Você vê que ele colocou aqui um menu component e ele já consegue carregar esse menu component aqui, beleza? Então ele já está carregando aí nessas declarações o menu component. Beleza, Nathaniel, mas ele não está aparecendo no app component. Então o que eu posso fazer? Eu vou deletar todo esse HTML aqui e vou colocar só o HTML do menu component. Que HTML é esse? É esse seletor aqui, ó. Eu pego esse app menu, vou até diminuir o nome dele, vou colocar só menu. E a gente pode vir aqui e colocar uma tag chamada menu, que essa tag vai carregar o nosso componente menu. Aqui no terminal ng server
ele está recompilando, ó, ele tem o live reload, todas as vezes que você altera o código ele recompila. Tá vendo? Ele escreveu aqui menu works e olá, tudo bem, que é exatamente o conteúdo que nós temos dentro do componente de menu que nós acabamos de criar. Ele é carregado aqui no App Component, o App Component é carregado, carrega esse componente aqui, que é o menu component, e ele usa o property bind, que é uma propriedade do componente que ele passa para o HTML. Tá, Nathaniel, mas e se eu quiser alterar aí esse componente e quiser fazer o two-way data bind? O que é o two-way data bind? É algo que você faz, você também tem do template para o componente, ou seja, você cria um evento, você cria um event bind. O two-way data bind são esses dois caminhos, tanto o property bind quanto o event bind, tanto do template HTML para o componente, a sua classe TypeScript, quanto da sua classe TypeScript, que é a propriedade dela, para o template HTML. Como é que isso funciona? A gente pode, por exemplo, usar criar uma div. Vou criar uma div aqui com um button e nesse botão a gente colocar um event. Clique, por exemplo, e eu chamar um objeto lá do meu TypeScript. Eu posso vir aqui, ó, no meu TypeScript, menu component, e criar aqui um método chamado clickou. E receber alguma coisa ou não. Nesse caso aqui a gente não vai receber nada, beleza? Então, se clickou, ele vai detectar um evento que clicou, a gente muda o this texto para clickou, beleza? Então, ele vai mudar esse texto, essa propriedade, para clickou. Então, a gente vem aqui no menu component, chama o clickou, que é a nossa função que está criada lá na nossa classe, o nosso método que está criado aqui, ó, clickou, podia ser qualquer outro nome, e ele vai fazer uma mudança no texto. Vamos verificar. Aqui tem um botão, vamos colocar um nomezinho nesse botão, né, um valor para esse botão. Clicar. Vamos colocar aqui, clicar. Ele está aqui, clicar. Quando eu clico, ele muda o texto aqui para clickou. Beleza? Então, esse é o event bind. Você passa do teu HTML para o componente para ele ter algum comportamento ou vice-versa. E assim você consegue também trafegar dados. É isso que é o componente no Angular. Você consegue utilizar aí o componente no Angular de uma forma muito simples. Cria um componente. Ah, Nathaniel, mas e se eu quiser navegar entre os componentes? Aí na nossa próxima aula você vai ver como criar rotas para esses componentes, beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar esse código desse projeto, mesmo que sendo um código bem simples, a gente vai subir ele para o GitLab. Lá naquele grupo que eu tenho do GitLab, eu vou colocar aqui e vou referenciar essa aula, tá? Essa aula que é o nosso primeiro projeto. Vou criar aqui, na verdade, um projeto. Primeiro projeto da aula de Angular. Beleza? Vou criar aqui ele público, que você pode baixar esse projeto a hora que você quiser. Para mim, conseguir trazer esse projeto para cá, para o GitLab, basta executar esses comandos no terminal. Git init, aquele git remote, git add ponto, git commit -m, e a mensagem que eu quero fazer nesse commit aqui é subindo o projeto, e git push -u origin master. Todas essas instruções, eu vou logar aqui, né?
e ele vai levar esse conteúdo para o GitLab. Todas as instruções já tem aqui, se você quiser seguir. Aí se eu recarregar aqui, ele vai trazer o projeto para cá, tá? Tem todo o projeto aqui. Se você quiser, por um acaso, caso você queira, basta simplesmente você vir aqui e baixar o projeto, caso você tenha alguma dúvida. Todos os nossos projetos, nossas aulas estarão nesse grupo aqui. Basta acessar essa URL. Beleza? Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Um abraço.